tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de maio de 2011, quinta-feira. O verbete é 1927. Tem 6 páginas, 49 elogios e 13 máximos. O tema é tara cultural, a especialidade para patologia. Quem redigiu isso aqui com muito critério das 6 páginas foi a nossa professora Beth, ou Elizabeth, que está aqui na Câmara, ou na poltrona dos réus, acompanhado hoje pela assessora Rosa. Elas estão preparadas para o 10 e com a tara de vocês, tara cultural. Definologia. A tara cultural é a anomalia comportamental assimilada e fortalecida pela repetição e fixação de conceitos, conhecimentos, princípios, valores, ações, hábitos, costumes, atividades, rotinas, usos e modelos, evidenciando compulsão, obsessão, cacuete, vício, deformação moral ou perturbação intraconsciencial de consciência ou grupo de consciência, em consequência do contingenciamento genético, paragenético e heranças culturais. Olha, ninguém pode reclamar dessa definição, ela está super abrangente, profunda aí. O holopensene pessoal antifisiológico. A tara cultural associada à genética. A tara cultural é herdada da mesologia. Os registros, as lembranças, as memórias dos fatos pessoais ou coletivos, ao modo de anais indestrutíveis, fixando taras culturais. A sucumbência pessoal às pressões culturais. A abrangência da tara cultural contaminante. O apego pessoal aos convencionalismos escravizantes. A inclinação para o pior. Os conceitos distorcidos da realidade. A transmutação da tara nosográfica para o autodeterminismo produtivo. Os efeitos da paragenética sobrepondo-se à genética e à mesologia. Agora, na argumentologia, nós temos a caracterologia com várias características dos portadores de tara cultural. São 10 ao todo que ela mostra. Na taxologia, tem 13 categorias bem definidas de conhecimento inútil. Isso amplia o conceito de tara cultural. Na outra caracterologia, tem, na geopoliticologia, 2 classificações de condições sociológicas específicas, ampliando o entendimento das taras culturais. Tem o contexto brasileiro e o contexto internacional. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes dentre os 15 apresentados. Aberração antifisiológica, fascínio pelo grotesco, idiotismo cultural, taxologia das falhas e vício da formação cultural. Frase enfática. A superação da tara cultural grupal depende da reformulação pensênica pessoal para, através do exemplarismo, predispor a consciência às libertações das interprisões interconscienciais. Quais efeitos a hereditariedade cromossômica e a mesologia têm sobre você? Qual nível de tara cultural você ainda identifica nesta vida intrafísica? A bibliografia tem 15 itens, 15 fontes bibliográficas. Questionamento. As armas são bagulhos energéticos porque são fabricadas para matar? Ou só passam a ser bagulho energético depois de serem usadas a primeira vez? Não. As armas são bagulhos energéticos conforme o local que elas estão e com quem elas estão. Por exemplo, você quer mais bagulho energético que a arma na mão de uma criança? Então é preciso examinar isso com calma. Quer bagulho energético maior do que a arma dentro da sala que a pessoa pratica a TENEPS? Isso é bagulho energético. Agora, ó, arma, em tese, antes de mais nada, ela é bagulho energético. Vamos considerar então depois. O que se passa? Não, o homem é policial, então ele precisa da arma. Outra, a tatuagem é negativa, pois é marca energética de um momento que estamos passando e sempre que olharmos para a tatuagem, nesse dia, virão à mente todas as emoções energéticas do momento, ou o desenho da tatuagem de falta que é o problema. Não, o processo é o seguinte, é que a sua pele
ela é muito séria, a pele. Eu já expliquei aqui, por exemplo, se você passa determinada medicamento tópico em cima da pele, aquilo é absorvido, conforme o caso, é igual a uma injeção no músculo. Agora veja, você tampa aquilo e faz uma ilustração com a tatuagem. É um negócio totalmente antifisiológico. Isso não está correto. Por isso tem, às vezes, tatuagem que cria problema, vocês sabem, dá uma série de condições aí muito bravas. Além do processo do constrangimento. É muita gente tatuada que tem constrangimento. Alguns tentaram tirar, não tem jeito, porque o negócio era grande demais. O raio laser tira, mas até um certo ponto. Agora, para você, Beth, professora, favor esclarecer, dando exemplo, se possível. Página 9, Códigologia, os códigos grupais de vitimização. Códigos grupais de vitimização. Por exemplo, na hora que uma família ela está toda dentro de um processo de reajuste e ela fica se vitimizando pelo processo das vidas, das pendências que ela tem, ela se transforma num exemplo, né, mais doentio para as suas inter-relações, para os seus pares. E fica dando manutenção, de alguma forma, a política interna da família, por exemplo, ela se transforma numa condição de um código. Por exemplo, a máfia, né? É um código interno, mais brabo, né, nessa condição em que se transforma no coletivo, né? Na hora que a pessoa, que o grupo, ou uma pessoa dentro do grupo, ela muda a sua forma de pensar, ela sai da vitimização e ela começa, a partir do seu exemplo, mudando, ajudando esse grupo a mudar esse código, né? Saindo mais da vitimização e assumindo mais responsabilidade dentro do grupo evolutivo para sair daquela condição. Espero que tenha ajudado. Página 9, efeitologia, o efeito nocivo das automutilações evolutivas. Muito bem. O efeito nocivo das automutilações evolutivas. Por exemplo, a scarificação, ou até mesmo a tatuagem, que é moda, de algum momento é moda, mas você faz aquela marca e ela fica eternamente para você. Um outro efeito é o efeito do suicídio também, né? Quando você faz se promove, autopromove uma condição dessa, ela fica evolutivamente você vai repercutir com aquilo, você vai sempre ter aquele efeito, aquela condição, aquela marca, né? Para você, com você. Agora você dá um charme com o cabelo e a roupa azulada lá, ó. Aquilo ali estão te ajudando hoje, hein? Coisa séria. Obrigada. Gente, eu queria falar que hoje nós temos aqui a nossa psicóloga das Orópicas, que é a Silvia, que está lá em cima, lá. Gostei essa aí muito, já nos Silvia, ajudou muito há presença muitos aqui anos. hoje. De vez em quando ela sai da Europa e aparece por aqui. Estou só lembrando que ela está presente hoje. Qualquer coisa, vocês apertam a dona aí. Vamos ver o que se passa. Tá certo? Gente, então, ó, a Elizabeth está aqui, esperando vocês. Onde é que estão as metralhadoras? Pode entrar. Acho que todo mundo está com medo da tara cultural. Né? Sabe por quê? Deve ter alguma coisa atrás, né? Deve ser algum complexo de inferioridade, algum recalque, uma inculcação. Então essa é a hora de reverter o quadro. Estão com medo de enfrentar. As 6 páginas. Aqui você colocou 3 aspectos bem importantes na definição, que é, né, o contingenciamento genético, paragenético e heranças culturais. O que você acha que mais pesa nesse contexto aí, dos 3? Dos 3? Dentro da questão da tara cultural. Ó,
Por exemplo, vamos usar um exemplo bem básico, que é o álcool, né? O alcoolismo. Você vem com a predisposição pela genética, né? Se não houver, e a mesologia que você está envolvida, ela pode reforçar e ter um efeito na paragenética. Então, quando você volta, se você volta para uma outra vida, encontrar essa mesma mesologia, aquilo ali vai dando um reforço. Então, eu entendo que a vida intrafísica seja a mais séria, né? No sentido do reforço com relação à mesologia, né? Por exemplo, muitos de nós aqui somos de curso intermissivo. Como é que você acha que o curso intermissivo ele pode minimizar essa questão? Mesmo sabendo que às vezes a gente nasce numa família com aquele mesmo problema nosso e a gente precisa superar. Você já chegou a avaliar o peso disso, do curso intermissivo, nesse contingenciamento? Aí positivo, no caso, né? Sim. Na hora que você está fazendo o curso intermissivo, que você vai vir, possivelmente, numa família que tenha essa questão, você deve, né? Penso eu, que eu também devo ter feito isso, algumas vacinas que não entrei, né? Por exemplo, o alcoolismo, de novo, né? Mais uma vez. Ter a predisposição, eu desenvolvi no curso intermissivo, algumas vacinas que não entrei no grupo. Também o tabaco, também o fumo, de uma forma geral, né? Eu penso que devo ter acionado algumas vacinas para não entrar na mesologia. A mesologia nesse aspecto não me contaminou. E com isso, com a convivência dentro do próprio grupo, foi reforçando o não. Eu fui reforçando o não, né? Isso não me pertence mais, isso não me atrai, e claro que eu não quero mais isso, ajudando também o grupo a ver isso como exemplo, né? Prejudica a saúde, e aí vai tantas consequências, né? Então eu vi isso bem de perto. Não dói não, pode perguntar, se eu souber eu respondo. Elizabeth? E aí, Pedro? 9, acho que não foi comentado ainda a última sentença da fatologia, tara cultural enciclopédica. Enciclopédia? A tara cultural enciclopédica. Isso. Esse aqui eu peguei uma deixa do professor, né? Que ele disse assim, quando a gente começa a estudar, né? A construir um verbete, a estudar, você é um vício, é uma tara, né? Então, de alguma forma, ela é positiva pela repetição. Não, nesse caso aqui, não que ela seja negativa, mas pela repetição, a vontade, o desejo de continuar e fazer sempre melhor. Isso ajuda no processo. Se tem algum resíduo, né, de alguma tara mais inútil, você vai para uma condição mais produtiva, né? Elizabeth, aqui na B. E aí, Patrícia? Na bibliografia específica, no número 6, você fala sobre uma revista Galileu, Os Segredos das Miniaturas. Você poderia falar um pouco sobre essa reportagem, por favor? Essa reportagem, ela fala um pouco sobre a condição que o pesquisador, no caso da reportagem, ela tinha uma psicose com relação às miniaturas. Então, tudo que ela eu não estou lembrando exatamente o detalhe da reportagem, mas ela trazia bem esse enfoque Você acha que era uma coleção? Da paixão dela, dessa pessoa, para fazer as miniaturas. E com isso ela tinha uma condição que era da cleptomaníaca, se eu não me falha a memória, a palavra mais correta. Então, para ela era uma coleção, sim, mas ela tinha esse lado da tara, né? Que levava a um desvio
Vou fazer a sua coleção, né? Independente de como, né? Tá. Aham. Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada. Muito bom. Beth, aqui no B, por favor. Megapensenologia. Você podia expandir mais esse megapensene? Inexiste sociopatia autodiagnosticada. Olha, esse demandou muito debate, muito interessante aqui da minha preceptora e de um amigo nosso, que era o Luiz Ferreira. Ele disse, não é muito forte, mas eu preferi deixar, porque assim, nesse nível de patologia, para o doente, para a pessoa, ela não vê que está errada. Para ela é uma verdade, é uma realidade. Para ela está certo o que ela está fazendo. Entende? Então, assim, inclusive tem até uma... Não sei se vocês viram essa coleção aqui, ela traz um estudo, né? Mentes criminosas, né? Ela traz um estudo em que pesquisadores dos Estados Unidos, fazendo um levantamento sobre serial killers todos, e ele vai contando a história que no começo da pesquisa eles encontraram pessoas nesse nível de doença e eles diziam que me prendam, senão eu vou matar de novo. Né? Me prendam, senão eu vou matar de novo. Então eles começaram a ver que o nível de manipulação que eles tinham não tinha nada a ver com estar se diagnosticando que está errado ou que está fazendo... Era a forma de manipular as pessoas, os policiais, toda aquela estrutura, né? Para que ele pudesse como eu diria assim, ter divulgação, ter publicidade da história dele. E não que ele estivesse se diagnosticando como um doente, por exemplo. Entende? Então, assim, quando a pessoa está nesse nível de doença, ela não tem esse nível de entendimento de autodiagnóstico, estou doente e quero me curar. Para ela é tudo verdade, é certo, é absoluto. Está correto o que ela está fazendo. É bom o que ela está fazendo. Entendeu? Ela não tem ideia que está prejudicando o outro, um grupo de pessoas também, como consequência. Eu entendo essa colocação sua. Agora, eu realmente acho, eu duvidaria dessa palavra, inexiste. Eu acho uma coisa muito forte mesmo. Aqui, ó. Megapensene. O que tem? A palavra inexiste? Eu uso 1000 vezes isso. Nesse contexto. Aí agora isso é com ela aí, né? A sociopatia autodiagnosticada não existe, quer dizer, está certo. Quando a pessoa fala, é o que o Luiz falou, né, para ela, está certo. Está falando para tirar a chantagem. Me prenda, porque senão eu vou matar mais um. Uhum. É loucura. Não acho que esteja tão fora, não. Está certo. Pode ser. Beto, letra B. Não, né? Diga aí. Página 8, fatologia. Uhum. O desvio da conduta moral. Poderia ampliar para nós? O desvio da conduta moral. O desvio da conduta moral, a gente pode usar o exemplo dos nossos políticos, né? O correto, por exemplo, o caso mais recente aí, que é o da merenda escolar, né? É correto eles se comprometeram, os políticos, de dar todo o apoio, de ajudar de todo um processo da educação de base. Na hora que eles fazem esse tipo se compõem nessa conduta, de fazer negocinho, de dar o tipo de merenda para as crianças, ele está desviando a conduta dele de responsabilidade política. Então, na hora que ele está se comportando dessa forma, ele está agindo errado e dando exemplos também, né? Erradamente, nesse sentido. É comum a gente observar pessoas que vivem num meio bastante corrupto e ele não se contaminar com aquelas pessoas que o rodeiam. Observamos também que, às vezes, ele sai, deixa as coisas do jeito que estão, denuncia e recebe
uma punição, vamos dizer, isso é muito comum no meio do funcionalismo público, quando ele denuncia esses desmandos e repercute para ele quando ele não está bem assessorado, bem com os documentos todos em mãos. Porque a máquina, a estrutura, né, a máquina política, de alguma forma, ela é muito grande, se ajudam muito, né, nessa condição. Então, eles não, na hora que é uma minoria, né, que está fazendo uma denúncia e não faz uma denúncia da melhor, o mais correta possível, a tendência é a maioria enrolar, né, em sucumbir, esquecer, fazer de conta que não. E na condição da pessoa que está vendo tudo aqui, ela não vai ser conivente se ela está entendendo um pouco mais de ética, né? Ela vai tentar fazer alguma coisa, senão, tchau, a gente se encontra por aí, né? Obrigado. Em nossa cultura patológica atual, onde se encontra o maior ignorantismo total? Aonde se encontra o maior ignorantismo total? Olha, eu tenho algumas ideias, vamos ver as suas. Né? Olha, dentro do nosso exemplo lá, que nós estamos abordando, aqui, nós damos 3 exemplos aqui, né? Um é aquele do colecionador de armas, que vai usar, né? O outro é uma condição mais com relação aos filmes, e os filmes pornôs pedófilos de criança. E aí eu venho assim, pensando e refletindo sobre a educação. Quando a educação ela não é dada da melhor forma possível, a educação de base, o efeito ele vai ampliando aí ao longo da vida e das várias fases da vida, né? Em seguida, nós temos um segundo exemplo, que é a dos líderes, né, dos fanáticos. Então, o efeito de uma situação dessa, assim, é duradouro para vidas subsequentes, é duradouro na condição da consciência. Então, vai a questão mais da liderança, né, da liderança política, com relação a deixar ou a levar a uma pessoa, um grupo de pessoas, a fazer tal nível de anomalia, né? Uma das coisas piores talvez seja o ditador genocida, igual o Muammar Gaddafi, esse que está lá, matando civis, aquela coisa toda. Agora, o segundo que eu falo sempre são os fanáticos religiosos, os líderes religiosos fanáticos que matam os outros. Tem a gestante bomba, menino bomba, Isso. homem bomba. Mas, professor Valdo, e essa infibulação que é ordem, que é cultural e que tem esse efeito absurdo a partir dos líderes? Essa é uma tara cultural. Gravíssima, a tara né? cultural religiosa, a tara cultural política, Isso. em pleno século XXI. Uhum. Agora aqui, sempre pensei que bonsai fosse alguma forma de tortura na natureza. É isto? E extrapolando para os transgênicos, o que poderia ser? Eu acho que é. Entende o que você está falando aí? Eu acho que é sim, porque o próprio processo da natureza, né, o próprio processo da própria planta, está havendo desrespeito aí. A planta é um ser vivo. Exato. Ela já precisa de ser podada, mas ela não precisa Mas de ser não precisa mutilada. ser mutilada. Poda e mutilação não é a mesma são coisa. diferentes. São detalhes, né? Aí é que aí é que vem a racionalidade. Ajustar. E a mutilação... Agora, transgênico, precisa de estudar. Aprofundar mais. A vida é dura. Betty, Oswaldo aqui no A, aqui Sim, acima. Oswaldo. Gostaria que você expanda dois conceitos. O primeiro deles, na fatologia, na página 9, que diz, na primeira linha, a manifestação crassa da imprudência consciencial. E depois eu gostaria que você expanda o conceito na sinergimologia,
o sinergismo, falta de cognição, pressão social. A manifestação crassa da imprudência consciencial. Por exemplo, na hora que termina um jogo de futebol, em que aquele grupo sai, quebrando tudo, acabando com todo mundo, queimando tudo, acho que isso é uma imprudência, a manifestação crassa dessa imprudência consciencial. Um outro exemplo que cabe aqui também na hora que você encontra, porque você está revoltado com alguma coisa, você se manifesta desestruturando e quebrando uma outra pessoa, né? Um outro ser que está ali do seu lado. Não tem um equilíbrio para lidar com a frustração, por exemplo, que no caso do futebol isso é muito, muito evidente, né? E quanto ao sinergismo, ou a falta de cognição, né? Um exemplo aqui interessante é a condição na hora que você não tem ainda cognição com relação aos valores, você se deixa entrar pela pressão social. Por exemplo, as festas de rodeio, ela é uma expressão, faz parte daquela cultura, daquele local, né? Usando animais, por exemplo. A própria pressão da vida, daquele momento, daquele ambiente, ela não está conseguindo discernir e respeitar o animal, por exemplo, né? E ela entra nessa pressão da moda, ela entra na pressão porque faz parte da cultura da cidade, e com isso ela comete aquele desatino, né? Deu para lhe atender? É que está faltando cognição, no caso da pessoa, do respeito a uma vida. Pode ser uma vida animal, pode ser uma vida, um ser humano. O valor no sentido da condição dela, de respeitar ela, como que ela está, como que ela é. E com isso ela entra naquele rolo compressor e sai acabando, né? Entrando na pressão social. Um outro exemplo também, Oswaldo, é a condição do carnaval, né? Então, assim, nós temos uma reportagem aqui em que aí não é nem tanta falta de cognição, não, mas são as mulheres que elas têm uma profissão, ela tem um curso superior, mas ela se sucumbe àquela condição da pressão social do carnaval. Então, ela não tem essa ideia de executar a profissão dela. A profissão dela é se preparar o ano todo para brilhar no carnaval, se quiser dizer assim. A pressão social do carnaval vai engolindo a... Elizabeth, pouco porque você está falando disso, eu queria incluso sugerir para você colocar esse negócio de, por exemplo, na Espanha, o processo cultural da tourada, né? Que é a maior tara cultural que a gente... Aqui. Tem, eu procurei e não achei. Tá, então desculpa, eu tinha procurado, não tinha achado. E também no negócio cultural que tem agora, por exemplo, na Espanha, a Feria de Abril, que eles chamam, né? Que é um grande acontecimento, onde eles fazem muitas procissões, autoflagelações, todo esse negócio lá é cultura, é super exaltado, e a maior tara cultural que a gente pode ter, né? Porque é uma coisa terrível que eles fazem, né? Sem meu problema. Professor, a sinalética que tenho quando chego perto de pessoas com nível alto de assédio é dos meus cílios tremerem, principalmente o esquerdo. Isso é normal? Quem está desenvolvendo o processo de parapsiquismo pode tremer o processo das pálpebras, etc. Tal. Isso faz parte do serviço. Você deve ser jejum, está começando agora, engatinhando. Agora, para você. A professora verbetógrafa poderia ampliar na efeitologia, página 9, o efeito nocivo das automutilações evolutivas e os efeitos paragenéticos do mau uso do soma. Pronto, nós já falamos um pouco aqui sobre o efeito nocivo da automutilação. Por exemplo, as tato, as scarificações,
que são modas, né? E ela está mutilando o soma. Os efeitos paragenéticos do mau uso do soma, ele permeia isso também, né? Essa condição da paragenética e também a questão da... eu usei um exemplo do suicídio, né? Quando você não usa bem ou não está usando, não está satisfeito com aquela situação em que você faz uma dessoma, né, que você dá um tiro na cabeça, você toma um veneno, qualquer coisa parecida, você não está cuidando, não está usando o soma corretamente, e aquilo ali vai ter um efeito na sua vida, né, na extrafísica e, consequentemente, na vida seguinte. Deu para... Agora, o outro é os efeitos paragenéticos do mau uso do soma. Você viu essa segunda aí? É isso? Agora, você só faltou falar em voodoo, tatu e tabu. Ela fala aí dos tudo. Fala, não. Voodoo, tatu. Ela fala voodoo, tá lá na tatu página. E tem o tabu. Todos os usos estão aí. No contexto internacional, na caracterologia segunda, o item 9, né? Beth. Ok. Aqui na B. Só para fazer um comentário contigo aqui na página, no efeitologia. Acho que o som está baixo, gente. Agora, falar em tatu, só aproveitando aqui um parênteses, eles dizem que a pessoa com tatu não tem nada que ver com tatu, que tem que ver com a topeira. Mas é uma coisa que ainda não está decidida. Estão estudando ainda. Entende? Tatu é tatuagem. Agora precisa de ver. Não tem nada que ver, não. O negócio é com a topeira. Não é o tatu. Então eles consideram que o tatu é mais inteligente que a topeira. Então deve ser isso, né? Fala aí, agora. Lídia. Então, na página... Então, vocês são também. Página 9. É comigo. Página 9. Na patologia, segunda linha de baixo para cima, bem no finalzinho. Você colocou a transmutação da tara nosográfica para autodeterminismo produtivo. Você podia exemplificar como é que se pode fazer isso? A transmutação da tara nosográfica para autodeterminismo produtivo. Eu estava falando um pouquinho antes, Neida, com relação, quando o Pedro falou da tara cultural enciclopédica, né? Quando você começa a ter interesse, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, de mudar de patamar, você já começa a vislumbrar a condição da nosografia em que você está vivendo e que você começa a fazer as reciclagens, você entra nessa fase de transmutação. Leva um certo tempo, viu? Que você está saindo daquela condição assim, mais doentia, que você tem hora que você identifica que precisa mudar, aí tem hora que vai atrás, né? E aí você começa a consolidar essa autodeterminação de fazer algo produtivo. Então você começa a fazer... É uma fase de transição, em que você sai desse nível de patologia mais crassa, que é dentro da tara aqui que nós estamos mais abordando, para essa condição mais sadia. Então você vai fazendo essa transmutação dessa nosografia para o homeostático. Só mais uma questão. Aqui na masculinologia, bem no final da primeira linha, você colocou o dominador. Na feminologia, a dominatrix. Eu só queria entender essa dominatrix. Beth, Marilza aqui. Pode. Ela está respondendo. Tá, desculpa. Ele está falando na lecologia, o dominador. Dominador da masculinologia. Isso. Na feminologia, dominatrix.
Eu queria entender por que dominatrix. Ah, tá. Mas é só a forma mais chique de dizer dominadora. E também é o processado masoquismo. Isso. O que é? Não entendi. Dentro do viés do sadomasoquismo, tem uma personalidade que ela usa esse nome, né? Ela se denomina dessa forma, a própria estrutura do personagem, na hora que ela está fazendo, envolvida nessa condição, é que ela usa esse nome. Ah, tá bom. Obrigada. Beth. Está altamente. Posso Ok. falar agora? Pode sim, Pode? por favor. É o seguinte, na página 10, eu queria que, por favor, você aprofundasse um pouco sobre a síndrome da ectopia afetiva. Depois, se possível, eu gostaria de fazer outra pergunta ainda na página 10. Tá. A síndrome da ectopia afetiva é uma seção lá no livro, que são os amores errados da vida, né? Que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser a si mesmo, e aí vai. Então, é a forma como você leva os afetos. Que pode ser por várias categorias, né? A relação com o objeto que você tem, a relação com outra pessoa, a possessão, o ciúme, e aí vai. É dentro desse... E lá na seção do Pacífico, se não me falha a memória, ele tem toda uma seção com várias categorias dessas formas erradas de amar. A consciência está dizendo que está amando, né? Mas ela tem todo esse processo de forma de expressar esse amor, pelas coisas, pelas pessoas, por objeto. Ok. A outra é na caracterologia, no número 4. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco as paracicatrizes. Como identificar uma pessoa que queira se identificar com essas paracicatrizes? Por exemplo, o pedófilo. Ele está na categoria lá da síndrome, né? E ele também está aqui na hora que ele já vem com essa fissura, né? Porque ele só, na vida intrafísica, ele reforçou uma patologia. Então, ele já vem com essa patologia, uma predisposição que aquela ali possa, mais uma vez, se manifestar. Atende? E também um outro aspecto aqui com relação às paracicatrizes, né? O professor Valdo também tem falado muito aqui nas tertúlias, em que o correto é que você... o correto, assim, forma de expressão, mas, assim, quando você está caminhando o processo de desperticidade, né? Você está com todas as suas paracicatrizes mais saradas, né? Mais positivas, porque você está superando aquelas dificuldades, aquelas fissuras, e lá na frente você tem vários registros, né, que te podem lembrar que aquilo ali está superado. Professora Elizabeth, na trinomiologia, página 9, poderia comentar os 3 trinômios? Acriticismo, autocorrupção, autoassédio. Crendice, delito, tradições. Recorrência, recrudescimento, cronificação. Na hora que você não tem crítica nenhuma, né? O processo da autocorrupção te leva ao autoassédio, né? Então, na hora que você está com um nível de autocorrupção além da média, de qualquer nível, né? Ele te leva ao autoassédio. E também as crendices, delírios e tradições. Por exemplo, um exemplo nosso, que a gente pode ver assim de muito próximo, é com relação às religiões.
Então, por exemplo, o Círio de Nazaré. Vocês já ouviram? É uma tradição no norte do Brasil, né? Que leva aquelas pessoas todas ao delírio daquela realidade em que eles estão vivenciando, e é uma crendice para eles. Vão entendendo que aquilo ali, segurar naquela corda, é alguma coisa de vantajoso, né? Não sei para quem, mas tudo bem. Estão se matando ali, estão se mutilando ali de alguma forma. E a recorrência. Então, assim, na hora que essa consciência, vamos usar exemplo lá das pessoas que estão lá envolvidas naquela crendice lá com relação ao Círio de Nazaré. À medida que eles vão repetindo aquilo ali, eles vão entrando no piloto automático. Então, vai se cronificando aquele nível de patologia. E eles estão se achando, né? Achando que aquilo ali é o mais correto, é o mais produtivo para aquela realidade em que eles vivem. Na fatologia, página 8, 7ª linha, poderia ampliar o item os cacuetes culturais? Os cacuetes culturais, acho que o mais significativo aqui é as ortobefex, né? Fumar, a droga, né? Começa por aí. Exato. Agora, em neossinapsologia, página 9, a necessidade das neossinapses morais, não seria melhor neossinapses cosmoéticas? Isso aí é igual só para você saber. Página 9, neossinapses. Das neossinapses morais. Está tudo certo. Não tem nada errado. Pois não, isso aí Mas é opinião. Mas aqui ainda não dela. é assim. Ainda não está nesse... ela está tarada Pode ainda. ser morais, está tudo certo. Em relação às pessoas que utilizam a música para a realização de suas tarefas diárias, tanto a música ambiente quanto os headphones, ficando o tempo todo estimuladas pela música, isso seria considerado uma tara cultural? Esse ato é benéfico? O que você acha? Depende da pessoa, da música, Depende do ruído. Do ruído também, né? Da No estática, mínimo ela está... né? Ela está introspectiva, dependendo da música. Ela pode estar ouvindo a música que vai levar ela a uma situação mais grave, né? Isso é muito relativo aí, de cada caso, dependendo da pessoa e da música que está sendo usado para quê. Cris? Pet, na página 9, eu queria voltar lá na neossinapsologia. Na sua observação, o que mais favorece essas neossinapses morais? O que mais favorece? O que desencadeia, o que propicia? Eu penso assim, Cris, que a saturação daquele momento em que você se encontra. Então, assim, você está saturado daquele nível de doença, né? E você quer fazer diferente, quer saber diferente, quer ter um movimento de sair daquela condição. Então, ela vai procurar conviver com pessoas mais sadias, procurar mais conhecimento. Ela vai sair da inércia e ser mais proativa para sair dessa... e fazer essa conquista. Porque na hora da saturação, ela começa a ver essa necessidade de investir em algo diferenciado daquela mesmice que ela está vivendo, entende? E uma outra dúvida também, em codigologia, na mesma página, você fala aqui dos códigos grupais de vitimização coletiva, né? Você pode dar um exemplo de um código grupal de vitimização coletiva? De vitimização coletiva. A gente já tinha falado um pouco antes, né? Ah, desculpe, eu estou retardatária. Mas assim, olha, eu usei o exemplo do grupo familiar, né? Em que ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo é vítima, né? O cosmo que é o errado, né? Então, ele vive naquela mesmice, naquela condição. Então, na hora que um elemento daquele grupo, né, ele começa a ver diferente, trazer a responsabilidade para si, ela começa meio que já dando o primeiro passo para reverter
essa condição. Calma, né? Aí, peraí, vamos pensar, né? Quanto que você contribuiu para isso, por exemplo? É um questionamento que vai ajudar bastante esse grupo aí, aos poucos, saindo dessa condição. E desmistificando e tirando e se desfazendo desse código, né? Porque a tendência que eu vejo é ver assim uma retroalimentação, né? Quer dizer, o grupo ele vai cultivando cada vez mais esse sentimento da vitimização, não é isso? E aí aquilo vai tomando proporções assim. Tem um caso aí pode... a minha segunda pergunta, eu acho que é essa que você respondeu, né? Como que rompe com esse processo de vitimização grupal? Tem um exemplo lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, é que houve assassinato de um membro de uma família por outro membro de outra família. Então, e assim ficou. 1 ano, 2 vezes, 3 por ano, um matava um, outro matava um, outro matava outro. E assim, todo mundo era vítima, cada um dentro do seu, né, do seu viés, da sua estrutura, até que um elemento de dos grupos, era um adolescente, ele resolveu mudar aquela situação. E aí começou a mexer, ter contato com um grupo que ele tinha mais amizade, porque eles se escondiam um do outro. Que se encontrasse, podia ter mais uma dessoma ali, né? E eles fizeram um pacto de ajuda aos grupos, né, afins, né? Não, você toma conta do lado, toma conta de cá, a gente vai fazer aqui uma... entre os males o menor, fizeram uma missa de reconciliação. Então, já foi um primeiro passo para sair daquela condição aí, né? Tão doente da forma que estava. Beth, na página 12, contexto internacional. Você podia falar mais um pouquinho sobre o item 3, brain fart? Do contexto internacional, no item 3. Aqui nós tentamos trazer a condição como nós estamos falando da sociologia, né, de uma forma geral, e as doenças mais graves, que é essa condição que é um tipo de doença, que o nome dela é cérebro de bicha, né? No Brasil ela tem esse nome. Ela acontece mais na África, abaixo do Saara, em grupos reurbanizados. Então, dentro daquela... Ele não se encontra um peixe fora d'água. Então, tem o processo daquela realidade em que eles tinham tão primitiva para o processo da reurbanização. Aí vem a condição, como consequência, a hipocondria, todo mundo é sempre doente, mais doente, vai atrás e entra um processo de uma ansiedade generalizada por não saber lidar com aquela nova realidade, né? Com aquela nova condição em que eles se encontram. Aqui também no Brasil nós temos algumas situações assim. O indígena na área urbana, lá em Manaus, isso é muito comum. Exato. Parabéns, está muito legal. Obrigada. Beth, gostaria que você falasse um pouquinho dos excessos no Orkut, Facebook e no Twitter. Eu não acesso essa parte, não conheço muito. Você podia falar um pouquinho mais? Olha, eu também não, mas eu tive que aprender agora com isso, viu? Eu fui aprender a lidar com essa condição, mas... Aqui. Eu tive que fazer também, né, uma página no Facebook. Não está desatualizado, porque eu queria entender como era que funcionava aquele negócio. Então, eu tive uma assessoria técnica de uma das minhas filhas, né, para montar todo aquele esquema lá. Mas, é assim, não sei se você viu o caso de uma atriz que dessomou, em que ela usou o processo do Facebook para fazer a propaganda da doença dela. Então, assim, tem de tudo, né? Você compartilha informações, você compartilha também doenças, né? E ela foi falando, fazendo isso é um excesso, que aquele ambiente da internet não é usado para isso, não deveria ser usado para isso, né? Mas ele é usado para compartilhar também patologias. E no caso dela, ela vinha avisando, dando os detalhes, dando as nuances de que o suicídio poderia acontecer, e o excesso
desse nível, dessa condição de fazer divulgação, não tem controle para ver o nível de patologia e tentar mudar alguma coisa, fazer alguma coisa antes que aquilo acontecesse. Não, então ela falava muito da dessoma do namorado dela, que foi nas mesmas circunstâncias em que ela cometeu. Então, é um tipo de excesso. E também tem o caso, um outro exemplo de excesso, é quando usa essa forma de comunicação, de relação social, né? Para fazer propaganda de namorado que terminou, vídeos, né, das garotas, das meninas, seminuas, provocante, e situações em que não muitas vezes não é autorizada aquela publicação. Entende? Ok. Outra pergunta. Durante a fase que você estava fazendo o verbete, você sentiu alguma pressão extrafísica? Teve algum fato marcante nesse processo? Muita. Mas foi interessante porque eu estava vendo. Esse verbete tem uma história interessante. Ele caiu na minha mão pelo sorteio, naquele primeiro momento em que o professor Valdo estávamos lá no auditório, em que ele fez o sorteio, né? E eu terminei com esse aqui, bem bonzinho. E, na hora, ele estava sem a especialidade. Eu cheguei para ele e perguntei, professor Valdo, está sem especialidade, qual é a especialidade? Ele, muito didático, ele disse, o que é que você acha? Acho que mental som ficaria bem. E eu acreditei. E fiz, achei o máximo, a paixão de se conhecer, a paixão de buscar o conhecimento. Aí entreguei para ele. Ele olhou para mim e disse assim, você é bobo ou você é assim mesmo? Eu digo, estou começando a desconfiar que é os dois. E daí ele disse a patologia. Aí eu vi que ele usou a didática de primeiro estudar o sadio para suportar o doente. O doente, né? às vezes é preciso. Danado, me pegou. E como é que eu não vi isso antes? Mas olha, o verbete está muito bem feito. Obrigado, professor. Trabalhou bem. Você é um grande elogio. E como estaria o extrafísico nesse ambiente com essa explanação do verbete? Para falar a verdade, é como se eu estivesse olhando, entendendo o meu biotério, meu grupo, as circunstâncias em que eu vivi, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou do Nordeste do Brasil, né? Nesta vida. Ela veio estudar conscienciologia. E compareceu todo dia. Não que não tenha em outras partes do Brasil, mas lá, assim, algumas dessas categorias assim são muito evidentes. Então, a questão, por exemplo, das touradas, que é na Espanha, tem o rodeio, que é no Nordeste. Tem as vaquejadas, que são aqui. A vaquejada é uma consciência em cima de um cavalo para derrubar um boi. Então, ele sai simultâneo, né? Solta o boi e solta o cavaleiro, né, no cavalo. Então, vai tentar conseguir. Quantos em menos tempo ele conseguir fazer isso, né, então, já viu. Aí é o troféu. Outra coisa também interessante, que eu acho que a parceira ali, a Laura, vai entender. A monarquia. Vocês sabiam que com relação a... eu também... Laura, seria bom você perguntar para a Beth. E os jipes na areia, já são taras? Mas, professor, olha só. Com relação ao Brasil, o Nordeste é quem tem maior número de castelos construídos. E com relação ao Nordeste, o Rio Grande do Norte é quem tem o maior número de castelos construídos. Também. E os jipes da praia? E também é para brincar, né? Que é para depois de visitar os castelos, você vai passear na praia. De vez em quando ele cai, mata alguém. Não é isso? Porque eles são abertos, né? E as dunas são móveis. E se a pessoa não souber lidar com elas, né? Se for motorista desprevenido, ele não sabe como é que ela vai estar o caminho. Mas como é no Rio Grande do Sul, você sabe, é uma tentação. Tem que fazer, né? É
É uma terra muito bonita, venta todo dia. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Para não dizer que eu sou seu colega. Se eu falo, ela corrige na hora. A amiga aqui já está defendendo aqui o Rio Grande do Sul. Né? Pois é, o Rio Grande do Sul está criando deserto. Agora, lá no Nordeste já né? Na praia. Né? Não precisa de criar. Não, aí já é tudo natural, né? Elizabeth. Ok. Parabéns pelo verbete. Escuta, olha quem é que está falando aí. Amor é meu. Eu gostaria de fazer uma sugestão, na verdade, no detalhismo, né, na parte de tecnologia. Acrescentar a técnica da INVEX, já que tem como objetivo, um dos objetivos é diminuir a manifestação do porão consciencial e de encontro às taras culturais. Então, eu acho que é uma técnica bem relevante para se acrescentar aqui na tecnologia. Levando em consideração as emissoras, eu aceito. Você vê, né? Não foi de mãe para filha. Bom, isso aqui já é o resultado. Valeu. Beth. Oi. Página 10, caracterologia, item 5. Você pode explanar um pouco e dar uma espécie de contraponto? O quê? Poderia repetir, por gentileza? Afro-brasileiro. É inabilidade parapsíquica. Inabilidade? Brasileiro. Isso. Inabilidade de heteropercepção e dificuldade de interpretar a própria realidade. Aqui o exemplo mais crasso é assim, a pessoa que tem o que a gente chama assim, o parapsiquismo destrambelhado, né? Ela tem parapsiquismo, mas ela não sabe lidar com ele, né? De forma mais adequada, né? É inábil para lidar com o processo do parapsiquismo. E com isso, ela tem essa visão distorcida. Por exemplo, na hora que ela tem uma percepção, ela tem uma reação e não sabe decodificar aquilo. Então, o contraponto seria o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético, que umas ferramentas que nós temos aqui no CIAREC são as dinâmicas que ajudam bastante a gente entrar no eixo com relação ao parapsiquismo. Ele entendeu? Minha sobrinha passou por um trauma e já frequentou a psicoterapia. Porém, minha irmã, mãe da criança, retirou do tratamento. Vejo que minha sobrinha ainda precisa de ajuda profissional e a própria já pediu para a mãe colocá-la na psicoterapia de novo. Porém, minha mãe fala que não vai colocar porque o pai da criança não quer e afirma que psicólogo não resolve nada. Já tentei esclarecê-la. Como posso ajudar minha sobrinha nesse contexto? Olha, aí é você fazer amizade com a psicóloga e levar para jantar, etc. Às vezes ajuda para ter contato com a criança, né? E outra coisa, indo lá a psicóloga, dá um jeito de fazer umas sessões com o pai dela, que o pai é que está precisando mais de psicólogo. Tudo é a realidade, a gente tem que falar na cara, não tem jeito, eu não estou falando quem é. O que a autora pensa a respeito da consciência-terapia, da progesterapia na tara cultural? Isso é a Marta Ramiro que está perguntando a você. Bom, digamos que a anomalia aqui, todo processo de doença é questão de nível, né? Então, se você está numa condição de autossaturação e não quer mais ficar naquela condição, a consciencioterapia é uma excelente ferramenta. Você tem que pedir ajuda, procurar ajuda. Principalmente quando você já começa a se identificar, entender que está naquela condição e não quer ficar mais naquela condição. Então, vamos procurar os universitários, que é a consciencioterapia e demais, né, que possam nos ajudar. Cara verbetógrafa, em sua opinião, poderia ser incluído na categoria de tara cultural o fato da maior parte da humanidade considerar a vida humana
como única vida e a morte biológica como definitiva? Ou estaria mais para mega idiotismo cultural? Isso é do Carlos Sprenger. Agora pegou. O que você acha? É mais O que você quer? idiotismo, né? Tara cultural ou mega idiotismo cultural? Acho que é mais idiotismo cultural, né? Está mais Eu caracterizado assim. É porque é maior. Né? É. Agora, para você, para verbetógrafo, na história da humanidade, uma das maiores taras que se tem conhecimento é a religiosa. Baseado na religião, os homens têm cometido crimes impensáveis, ao exemplo da condenação à fogueira e atos de terrorismo extremistas. Na taxologia, página 11, caberia também, entre as taras já relacionadas, a citação da tara cultural religiosa? É interessante, mas ela tem aqui, em alguma forma, aqui. Você fala de uma bomba aqui, né? É. Já está falando alguma coisa. Já existe. Mas eu posso ampliar, sim. Comecei o curso de psicologia esse ano e gostaria muito de ser consciência terapeuta. Entretanto, estou em dúvida se devo continuar por muitos motivos. O senhor poderia dar a sua opinião? Não, a primeira coisa, a gente teria que saber quais os motivos que se apresentam para deixar o curso de psicologia. Saber, não posso chutar. Psicologia é um grande curso, ajuda muita gente. Vai melhorar muito. Quem começa a melhorar, melhor? A pessoa, quando começa a estudar, é a própria pessoa, é o próprio estudante. De modo que precisa de saber por que você quer deixar. É uma moça que está falando isso. Agora, para você, caracterologia, página 10, item 3. Desordem mental. As vivências fechadas em holopensene patológico sujeitas ao ciclo de retroalimentação da patologia. Poderia comentar? O fechadismo aqui, ele reforça, né? Uma pessoa mais fechada, mais... ela vai fazendo uma retroalimentação na sua doença. E de autoassédio, ela vai fazendo uma retroalimentação da sua doença. Ela não sai daquilo, então ela continua se retroalimentando aquela doença. Muitas vezes é pela mesologia, às vezes é porque encontrou uma situação mais difícil e fica com medo de sair, né, daquela condição. Então, aqui, por exemplo, o vício, né? O vício ele cabe um pouco aqui nesse exemplo. Como exemplo, né? Fica a pessoa não consegue sair daquela condição e ela faz uma retroalimentação. E o fechadismo interconsciencial ajuda muito, reforça essa condição. Recentemente li o livro Autocura através da Reconciliação. E lá a autora ensina a técnica das 100 afirmações positivas. Ela faz uma crítica a livros de autoajuda. Utiliza a técnica diariamente, mas não vejo diferença alguma entre essas afirmações e as afirmações do livro de autoajuda. O senhor poderia comentar sobre o assunto? Agora é com você, né, mano? Prazer. Parece, mas não é igual o Denorex. Tem que ver o nível da intenção da pessoa, porque as técnicas de autoajuda, geralmente, elas são açucaradas, elas são até mentirosas, porque elas não correspondem à realidade da pessoa. Então, a pessoa repete uma coisa que ela realmente não sente. Enquanto que uma técnica profunda de conscienciologia, algo que é realmente para fazer uma reciclagem intraconsciencial, ela corresponde a uma verdade íntima. E isso faz toda a diferença na hora da energia. Não sei se atendeu, mas é diferente. Aqui no ar. Na página 11, em taxologia, no item 13, caberia aí também rinha de galo? Não sei se você pensou nisso. Caberia. Valeu, Fernando.
Tá? Uma sugestão, Rinhas de Galo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o item 9, sectarismo. Na página 11, o item 9, sectarismo. Você já refletiu sobre o nosso grupo aqui da Conscienciologia? A gente não incorre no mesmo risco aqui de sectarismo também? É preciso ter muito cuidado, autocrítica, né, muito discernimento, para que isso não ocorra, né? Então, tem um nível de diferenciação do que nós compreendemos como sectarismo, né? Mas também nós temos assim que ficar muito atilado para que isso não aconteça, né, para esse nível. Então, o nível de autocriticidade e heterocriticidade é muito vacina, né, para que isso não aconteça aqui conosco. A cosmoética não permite, porém a gente sabe que de cosmoética ainda na essência em que ela deveria ser, tem uma distância ainda muito grande para a maioria de nós. Então é preciso sim ter esse nível de criticidade, sim. Discernimento, né, acima da média. Quem é que está com o microfone? Pode falar, Luiz. Betty, nella pagina 9, na fatologia, na última linha, Nós já falamos, esse tara, ele tem aspas, né? Sim. É a condição em que você está fazendo estudar a enciclopédia para a enciclopédia com o mesmo nível e detalhamento de repetição, de vontade, de desejo de fazer algo produtivo. Então, ele tem algumas características da tara, mas não é uma tara doente, né? Porque a repetição e paixão é o que tempera a tara. Mas não nesse nível aqui, é pelo desejo de proatividade de conhecimento, de obter mais informação e qualidade de informação. Então, você está contribuindo para isso. Mas... Se você observar aqui, para chegar em tara, tem umas condições anteriores, né, em que você vai no crescendo até chegar a essa condição. Mas quando a pessoa chegaria aqui a, digamos, a ter um matiz, uma nuance de tara cultural enciclopédica? A nuance que é exatamente essa que nós falamos. Assim, por exemplo, todo dia nós estamos aqui, é uma condição repetitiva, né? Sim. Nós estamos aqui. Mas sadia? Sadia? Sim. É isso mesmo. E então? Entre aspas, é só para dar um significado, de uma conotação, de repetição. O quê? Mostrar o quê? Ah, sim, pode pôr. É no sentido mais figurativo, né? Beth, a repetição, a presença da gente aqui, penso, que não é repetição por repetição. Existe a automotivação em você estar repetindo, mas você está querendo ampliar. Mas é efeito diferente, não é? Né? Eu vou pensar aqui a melhor forma de colocar para que não haja má interpretação. Agora, a tara cultural enciclopédica é aquela pessoa que junta a opção de tara, então fica enciclopédico. Com certeza. Mas esse aí é que é o certo. Foi isso que eu pensei quando eu li aqui. Eu, por exemplo, Lost, temos essas coisas já há algum tempo. Né? Não é isso? É sério não, né, Lost? Tá vendo? Olha, nada como... Não, você que conhece bem o Jarbas, talvez por ser meu parente, ele também. É isso? Aí é grupal.
como os, Alô? Pode falar. Como os amparadores conseguem chegar nesses núcleos onde tem, por exemplo, deve haver um domínio do extrafísico mais problemático. Quais as técnicas que os amparadores têm para chegar nesses grupos? Para ajudar? Aí é o desassédio grupal, né? Geralmente eles pegam a cabeça, o líder, aquele que tem mais influência. Ele, então, depois é que vai trabalhar com os secundários, os liderados. É isso que tem acontecido mais. Agora, dentro dessa condição, isso aí demora muito. Depende da circunstância. Mas a hora que aquela pessoa se rende, que joga a toalha, vem centenas de outras consciências atrás dela. Por exemplo, um caso que eu acho muito sério é a questão da pornografia no mundo, né? Como da infância, de todos os tipos. Qual o planejamento dos amparadores a longo prazo para melhorar isso? Como seriam as técnicas? O problema é colocar nessa questão aí a visibilidade explícita. Colocar a coisa que está escondida para ela se tornar pública. É o que aconteceu com a Igreja Católica e os padres pedófilos lá, pornográficos, etc. Deve haver um serenão especialista nessa área, né? Agora, essas coisas estão começando a aparecer na igreja, até esse caso que você contou. Conta aí para nós o caso, como é que foi lá da Espanha. Obrigada. Vocês vão ver que isso aí já vinha dentro do processo sexual alterado da igreja, e aí no caso é com monja. Olha bem, monja, quer dizer freira, soro, da Igreja Católica. Então, estes dias apareceram uns titulares na Espanha. O titular falava assim: niños roubados, que seriam crianças roubadas. Eles descobriram em 2 clínicas da Espanha, uma em Barcelona e outra em Madrid, que durante os anos decorrentes do ano 1970 ou 75, essas clínicas que eram levadas por monjas católicas, elas tiravam as crianças que na hora nasciam das mães, falavam para os pais que a criança tinha morto e adotavam, vendiam. Eles descobriram que essas monjas estavam milionárias, tinham muito dinheiro, e foi através desse processo da venda de crianças. E curiosamente, uma das minhas irmãs nasceu em Barcelona em uma dessas clínicas. Então, isso chamou muito a atenção, mas se eles descobriram 2, com certeza deve ter muitas mais. Muitas mais. Agora, isso não é fácil, gente. A própria freira falar que a menina morreu, depois pega e vende a criança. Pensa bem, aonde nós estamos, que situação, dentro da igreja, com todos os votos de obediência da irmã de caridade. Ela já chama irmã de caridade, né? O Ivaldo, o pior de todo é que as crianças, que hoje são pessoas mais ou menos entre 38 e 40 anos, elas se uniram todas, são mais de 100 da clínica de Barcelona, elas foram todas lá na clínica onde ainda tinham aquelas monjas, pediram justificação e elas trataram com maior de respeito as crianças, as pessoas, não quiseram nem dar bola para elas, ou seja, uma antifraternidade total. São mais de 100 casos de 100 pessoas procurando os verdadeiros pais deles. Então, é uma revolução mesmo. Pode falar. Professor Valdo, na patologia, última linha, o transtorno da personalidade borderline, ela já traz, essa pessoa traz vários traços na paragenética seculares. Ela descobrindo agora que ela já esse traço, como é que pode ser trabalhado para ir eliminando esse transtorno? O ideal aí é chegar e falar com um especialista do assunto, né? Psiquiatra, psicólogo, etc. Tratar, consciência terapeuta. É o jeito. É o mais indicado. É uma saída. Gente, eu acho que nós vamos agora passar aí um prazozinho para o nosso caso, tá certo? Pessoal, por favor, pedimos que desliguem os celulares, ok? E também não teclar o computador na hora da mega euforização. Obrigada.
Então, como é que foi? Uma sensação muito boa. Muito, assim, não sei nem como explicar. No início, eu estava bastante nervosa. Isso que a gente chama de euforia, não dá? Meu cardiochakra, assim, parecia que E você pensa bem, isso são 5 minutos, 6 minutos, geralmente. O negócio é instantâneo. Isso é que nós chamamos de ataque-arritmia. Agora, ó, essa condição que eu estava falando aqui, para eu falar aí para vocês, é o seguinte, isso é a condição ilibada, quer dizer, a escorreita. Quando chega num livro desse, mesmo que você queira pensar mal, não tem jeito. Não tem. Você está entendendo? Se a pessoa se entrosar direitinho, não tem jeito. Eles até me falaram que é bom escrever um verbete sobre essa condição ilibada. Esse estado escorreito, entende? Que o processo chega num nível que você pode forçar, que você não consegue mudar. O campo aqui está desse jeito, eu senti isso. Eles falaram assim, seria bom você escrever. Isso aí se dá quando a gente tem contato com as centrais extrafísicas, contato com o serenão, às vezes um evoluciólogo, entende? Porque chega num nível que não há processo de retroceder temporariamente. Quando você estiver ali, não muda. Agora, eu senti direitinho aqui no campo. Por isso que eu falei, você pegou os reforços hoje, bravo, sério. Eu falei antes de conversar. Eu disse, tá vendo? O homem aí é um filósofo, ele vive pensando, com energia positiva, a aura dele é toda bacana. Sabe como é que é? Esse aqui, olha, igual o homem do piolho, tudo quanto é detalhe. Quer dizer, o que você queria? Tinha que acontecer isso, um campo desse jeito. Entendeu? Você está sentindo bem aí agora? Muito, agora eu estou bem. Agora me conta, e você, o que você tem para dizer para nós? Bom, o que eu tenho que dizer é que antes eu fiquei um pouco ansioso, né? Antes do atendimento. E assim que eu me acomodei aqui na cadeira, eu me senti mais tranquilidade e senti muita energia vindo de baixo, assim, me envolvendo. É porque assim, às vezes o campo ele vem de baixo para cima. Mas bem nítido assim mesmo. E o cardiochakra também ficou meio, acelerado também. Parece que alguma coisa estava mexendo aqui. Mas agora você está sentindo bem, muito né? bem. Muito bem. Agora, e o chefe aqui, como é que foi lá? Até a metade eu não tinha uma grande percepção, não. Estava calmo, tranquilo, sentia essa energia. Da metade para frente, pareceu que estava numa ágora. Isso aqui aumentou o espaço muito grande, pessoas de roupa branca. E era o contrário, a gente estava em cima e o povo parece que estava embaixo. Era como se fosse um monte, não era uma ágora invertida. E aí deu uma tranquilidade muito grande. Foi essa sensação que eu tive, que o processo era irreversível. Você estava fazendo alguma coisa junto com muita gente, né, e sentiu a presença muito forte aqui do meu lado direito, mas... e aí agora, isso é o nível da mega euforização. Vocês começaram a sentir isso, bem claro. Agora, esse campo que está aqui é da mega euforização titular, profissional, sabe? De nível estável. Esse foi muito forte. E outra coisa, já começou forte. Não houve altos e baixos, nem nada. Você sentiu isso? Uniformidade, um padrão, nivelando por cima. A coisa já começou por cima, não começou por baixo. Isso é interessante a gente ver. Sabe, cada campo tem um jeito, cada pessoa se reúne aqui, entende? É muito importante isso aí, a gente pensar nisso. A coisa já começar por cima, entende? Hoje foi claro, por isso que chegou nesse nível. Parabéns a vocês. Se precisar, a turma que está trabalhando aí, ó, qualquer coisa, põe dessas 3 pessoas aí para servir de doador de energia. A turma da dinâmica, aqui, ó, a cantada, dá uma cantada para esse povo. Eles são bons para isso. Vocês trabalham em alguma dinâmica para ajudar? Não. Nenhum aqui trabalha, né? Você trabalha, né? Pois é, mas vocês dois não. Vocês precisam entrar nisso. Cadê a turma da dinâmica aí? Pois é, Urubu serve aqui os dois, ó. Põe o Ricardo nisso. Ele é pequenininho, mas é brabo. Viu? Ele é bom. Não, você está bem. Vocês estão bem. Estão bem.
Agora, é bom você trabalhar mesmo como doador. Vale a pena. Porque essas coisas a gente não chega assim facilmente, não. E eu queria só frisar uma coisa para vocês, séria. Vocês são 3, junto conosco, para instalar o campo. Para chegar nesse nível de equilíbrio que nós estamos falando, da condição ou situação escorreita, não pode ter nenhum que falhe. Entendeu? Não. Como nós somos 4, tinha que ser os 4, tudo igual. Foi o que aconteceu. Então ninguém aqui falhou. Agora, eu acho que quem tem menos experiência é ela, e ela saiu muito bem. Agora, tudo tem sua razão, né? Ela já foi sorteada, sei lá, né? Tu tem razão. Nem esperava. Pois é, tá vendo? Agora, eles querem colocar você para frente por causa da sua energia. Que bom. Você está aí, ó. Está destilando. Se te muito colocar feliz. as usinas, sabe, o Itaipu funcionando e tal, como é que é? Agora, ó, ela vai tomar conta de vocês, a Sandra, tá bom? É bom conversar com ela depois, até de olho em vocês. Gente, obrigado, hein? Valeu. Muito Tá obrigada. certo?
Foi interessante. Eu senti logo no começo... A sua aura está mudada. Tá. Tudo branco. Foi interessante. Hoje, inclusive, eu acordei de manhã com muita energia. Estava bem diferente do normal. Eu falei, tenho que ficar atenta, porque quando está com muita energia assim, né, as pessoas que têm mais parapsiquismo, o senhor Mário, sempre falam, olha, fica atenta, porque vai ter algum trabalho. E então eu fui para a faculdade e fiquei bem atenta. E realmente se aproximou de mim uma moça e eu comecei a sentir uma mudança, né, na fisiologia, na energia. E eu deixei ali uns momentos e comecei a trabalhar com energia, joguei energia, mas eu senti que o topo da cabeça ficou pesado. E aí, continuei o dia, vim para cá e estava comentando com a Adriana isso. Falei, nossa, mas como eu vou para a mega euforização, né, se tiver algum trabalho, vai ficar por ali mesmo. E eu vim para cá e ainda estava sentindo tudo aquilo, todo esse processo que vinha comigo. Mas chegando aqui, eu comecei a sentir assim, uma vibração muito forte, estou sentindo até agora, nos plantochakras, assim, um tremor mesmo, bem forte, bastante energia ali. E logo que começou, eu senti como uma força e energia assim, vindo mesmo, até para empurrar, e um vento mais frio. E eu comecei a sentir um fluxo que vinha do pé e saía pela cabeça. Começou a fazer esse fluxo de subir pelo pé e sair pela cabeça. E no final, eu senti como se a energia fizesse esse sentido. No final, parecia que estava mais forte e ela virava nesse sentido. Quer dizer, eu estou me sentindo melhor, já não estou sentindo mais o topo da cabeça, né, pesado. Estou me sentindo bem melhor. Não sei. Valeu, então. E como é que foi lá, Felipe? Então, eu senti a energia bem nítida, assim, em bloco, assim, sabe? E também vindo dos pés, assim, para injeção na cabeça, assim. E em alguns momentos também senti tipo um ar frio, assim, sabe? Né? Uma brisa mesmo. Né? Isso é por causa do campo. O campo isso. Tem disso. E, existe dessas coisas. Então, assim, mas a sensação muito boa também, assim, né? E a energia bem nítida, assim, bem clara, assim. E veio em bloco, assim, comigo, né? Ela percorreu o loção em bloco, assim, sabe? Eles devem ter colocado um chip do jeito que você tem na sua calça. Eu acho que deve ter sido. Para você enfrentar os macacos lá na Amazônia. Tá certo? Pode ter sido. Deve ser para ajudar. Ele tem chip na calça. Então, talvez, é a mesma coisa. Né? Pode ser. E como é que foi você? Eu senti que o campo foi aumentando de intensidade, né, do início para o final. Eu tive essa impressão do Ricardo de que tinha muita gente, mas não de que estava invertido. Só de que aqui era muito mais alto, tinha como se fosse centenas de pessoas e, enfim, elas estavam aí sendo assistidas e algumas estudando a gente. Eu senti bastante exteriorização de energia pelo corono chakra e senti esse movimento rotatório que a Magali falou também no final. Não prestei atenção no sentido. Você está se sentindo bem agora? Tô. Tudo bem? Tudo ok? Então, valeu, pode falar. O que o senhor sentiu? Porque essa pessoa que se aproximou ainda é um caso, assim, eu percebi como ela estava e tudo, e o caso que ela contou. Não, eles estiveram tirando 2 pessoas. Agora, ó, são 2 jovens que estavam com esse. É uma moça, né? Ela é. Pois é, mas tinha 2 jovens dessomados. Ela é advogada. Tá fazendo que eu não sei quem são 2 jovens dessomados. Eles afastaram, estavam com ela. Agora, os jovens são concenéreos, eles não estão abilolados, entende como é que é? Ela se sentiu bem quando eu saí. Não, você ela falou, bancou a escagem da história. Sim, você segurou ali alguma coisa nesse sentido, está na cara. E o senhor viu a relação dos jovens, eles eram dessomados? Alguma coisa com ela, né? Agora, eles já colocaram você aí, aqui, de propósito, para poder fazer
a ajuda mais direta. Os 2 jovens eram conceneres. Agora, é jovem assim, 17, 18 anos, mais ou menos. É gente branca, morena clara. Eles devem ter dessomado jovens. O senhor chegou a notar alguma peculiaridade nesse campo, especificamente, assim? Não, eu só vi que eles estavam dando muita energia para vocês, principalmente para ela, para esse caso, e para você, por causa das suas coisas. Eles estão te blindando para você enfrentar a situação. Certo. Agora, ó, na hora eu pedi muito para o seu concurso. Ah, muito bom. Você pensou nisso, não? Pensei. Eu pensei também, para te ajudar. Eu penso isso dia e noite, na verdade. Ainda ontem eu estava falando com a Graça, que eu estou pensando muito no Felipe, concurso dele. Ontem eu falei para a Graça. Agora chegou aqui, eu pensei naquilo na mesma hora. Certo. Muita energia. Eles devem estar blindando você aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos torcer. Isso aí. Tá certo? Obrigado. Durante aqui o campo, eu pensei também em 2 situações. Uma foi uma aluna que dessomou agora, faz menos de uma semana, ela tinha 18 ou 19 anos. E aí queria saber se o senhor percebeu alguma coisa sobre ela. Não, foi tudo tranquilo. Aí do seu lado eu não vi nada assim mais sério, não. Tá? E a outra coisa foi no nosso evento que a gente está organizando, né, o Fórum de Responsabilidade Planetária. Quando eu pensei no fórum, foi mais no final aqui do nosso campo, e eu senti uma intensificação de energia durante esse momento. Tá bom. Você sabe, o Juarez deve estar chegando aí hoje, né? Está sabendo? Né? Inclusive, ele está participando, ele vai participar, acho que vai fazer a abertura do fórum. Né? E ele já deve estar com... Pergunta para ele se ele vai estar aí, porque ele é muito ocupado. Ele já ocupado. Confirmou. Já? Ele confirmou. Ele deve chegar hoje, que ele vinha sábado, mas ele adiantou. Ele deve estar chegando aí agora. Gente, então, muitas graças. Valeu. Agora, ó, tem algo importante ou interessante para a gente falar, que é o seguinte: o processo, quando vai instalar um campo, não é bem o problema das pessoas serem conhecidas, não. Às vezes ela pode ser até desconhecidas, mas se o nível de energia estiverem no mesmo nível compatível, harmônico, adequado, aumenta o equilíbrio, vocês estão entendendo? Por isso que é muito difícil a gente instalar com 4 pessoas para tudo dar certo. Está entendendo? O que é que eu falo? Quando juntam 3 pessoas, o que acontece? Como é que eu chamo? Já é uma multidão. Não é assim que eu falo? Então, é um problema. Agora, por exemplo, esse primeiro campo que nós instalamos, talvez tenha sido o que bateu o recorde. Matéria de nível que coincidiu. Agora, outra coisa séria. Não adianta nada, também no meio dessas 4 pessoas, todo mundo está bem ali, mas é preciso ver o dia, aquele momento, essa tarde, como é que está a pessoa. Então, as coordenadas do sinergismo, a associação, você está entendendo? Não é fácil de chegar nisso, você entende? Eu não lembro de nenhum que foi assim, alcançou esse nível aí, deles chegaram a falar para mim, porque eu notei e falei assim, olha, esse aqui está num nível aí que está irretocável, vocês não podem reclamar. Aí eu falei assim, ó, seria bom até você escrever sobre isso, que é essa condição, entendendo? Irretocável do nível. Numa condição dessa, dentro daquele campo, você pode querer pensar mal que não vai.
Fica assim, você está entendendo? Desmoralizado o mal. Ele não chega, aquela ideia negativa não cola. É totalmente refratário a condição. Vocês estão entendendo? Agora veja, isso é que é o mérito maior da mega euforização. Mas veja, eu nunca falo nisso aqui porque já não pode exigir isso das pessoas. Ela tem que descobrir isso por si. Ao passo que ela vai melhorando o processo da energia e da euforia, ela chega nisso um dia. Aí ela vai ver o que a gente está falando. Entende? Por enquanto não dá. Então você vai fazer um verbete em condição ilibada? É mais ou menos uma coisa dessa, né? A situação, no caso aí, ilibada, escorreita, irreparável, irretocável. Você está entendendo? Talvez seja o irretocável. Então é a condição irretocável. Agora veja, ela é cosmoética, ela é de equilíbrio, ela é de harmonia, ela é de sobrepairamento. Agora, até que ponto isso aí seria a parte prática da imperturbabilidade, viu, Roberto? É a parte prática da seria imperturbabilidade. Seria o contraponto, professor, da condição da tara cultural? Como é que é? Essa condição seria Pois mas parece que eles coincidiram, levaram a coisa para mostrar como é que é o outro lado do disco. Você está entendendo? É totalmente o outro lado do disco. É o antípoda total positivo. Agora, gente, numa condição dessa, eu tenho isso de vez em quando, você está entendendo? Mas, por exemplo, aqui nesse nível, eu nunca tive. Em época nenhuma. Em nenhuma dessas experiências. Eu não sei quantas tem atualmente que já foram, mas é um monte, são dezenas delas, né? Agora, então, vocês vejam. Eu não tenho pelo seguinte, que eu estou aqui trabalhando, eu estou a serviço. Eu sou funcionário, empregado, operário da história, entende? Eu não estou trabalhando com isso, eu não quero meu bem-estar. Eu não penso nisso. Agora, quando chega a um nível desse, que o campo levou o bem-estar, que não deu, até eu recebi as rebarbas positivas, como é que fica? Isso é diferente. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Agora, a coisa mais séria é essa. Não adianta afinidade entre as pessoas. Precisa de uma série de variáveis para colocar o prisma adequado para encaixar tudo. Você está entendendo, né? Então, são muitas variáveis, muitas vertentes, muitos dados que têm que se juntar e aquilo dá certo para o processo funcionar. Olha, parabéns a você, eu estou esperando agora o livro, não é isso? Já está encaminhado, não é isso? Tem alguns verbetes no meio do caminho, mas o livro vai chegar então, lá. Tá, não, isso para você, fichinha. Verbete para você, fichinha, depois desse aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 52 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados: Loge, Congressos Intermissivistas, Kelly, Ciclograma, Neida, Aulas Abertas, Reaprendência, Tiago, lançamento do livro do professor Marcelo, Magali, Fórum Ambiental. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa da Amigos da Enciclopédia vai promover no último domingo do mês de maio, dia 29, o sorteio mensal do programa Amigos. Nós vamos sortear um e-book, um tablet, um Kindle da Amazon. Então, vamos sortear um Kindle da Amazon como o primeiro prêmio aí. O segundo vai ser uma vaga no Simpósio Internacional de Democracia Direta, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu nos dias 3, 4 e 5 de junho. Então, quem for sorteado pode participar do primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta. E o terceiro é um livro, Onde a Religião Termina. Então, esses são os prêmios do final do mês. E também, um recado que no próximo domingo, durante a tertúlia, vai ser sorteada uma vaga para o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta. Então, quem estiver presente aqui no tertuliário e assinar o livro de presença, e o teletertuliano que entrar lá no site do simpósio, que é www.tertuliano.com.br,
simpósiodademocraciadireta.com.br. Tem uma instrução, manda um e-mail para participar. Então, o teletertuliano que mandar o e-mail e aquele que estiver presente aqui concorre a uma vaga no Simpósio Internacional de Democracia Direta. No próximo domingo, durante a tertúlia. Obrigado. Pessoal, nós gostaríamos aqui de convidá-los para o Congresso Internacional de Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. A proposta é fazer uma grande junção, uma grande reunião dos intermissivistas. E nós vamos ter, dentre as atividades, um curso dentro do Congresso com o professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista, na sexta-feira, dia 22. Então vale a pena todo mundo se programar, os teletertulianos, por exemplo, para que nesses dias estejam aqui. São uma série de conferências, atividades, para que a gente possa pesquisar mais sobre essa temática do curso intermissivo. Para mais informações é só ligar diretamente aqui na recepção do CAEC para obter preços, condições e uma série de outras informações. Junto com o Congresso, um pouco antes, nós vamos ter o curso Ciclograma, que a Kelly vai colocar aqui. O curso Ciclograma vai acontecer dos dias 18 a 21 de julho, ou seja, bem antes do Congresso, né, no início da semana. E ele é um curso baseado no verbete 5 ciclos do professor Valdo Vieira, que vai estar abordando essas 5 etapas evolutivas, a questão do curso intermissivo, da TENEPS, do epicentrismo, dispersidade e complexo. Então é uma oportunidade para os interessados para fazerem o seu planejamento no desenvolvimento parapsíquico e pessoal. Okay. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar as aulas abertas da Conscienciologia, que fazem parte do Programa para Desenvolvimento de Professores, que é promovido pela Reaprendência. Então, nesse próximo final de semana, gente, nós teremos uma aula, né, dia 3 de maio, sexta-feira, às 15 horas, sempre com o professorando Felipe Piccolo, com o tema Holossoma. Esses eventos são eventos abertos e gratuitos. No dia 14 de maio, que é o próximo sábado, às 15 horas, nós teremos uma aula especial de proficiência ou de formação de conclusão. O tema será Desenvolvimento Parapsíquico e Interasciencialidade. E o formando será Rafael Steidel. Então, como os eventos são todos gratuitos, prestigiem e participem. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Vamos divulgar agora o curso e palestra gratuita do professor Marcelo da Luz em Curitiba. Então, hoje o professor Marcelo da Luz estará nas livrarias Curitiba, às 19h30, para o lançamento da obra Onde a Religião Termina. É aberto, gratuito para todos. Amanhã será no Hotel Deville, em Curitiba, também às 19h30, gratuito. E no sábado, dia 14, inicia o curso Descrenciologia, também no Hotel Deville. O curso objetiva análise minuciosa do fenômeno religioso, oferecendo aos participantes instrumental crítico para a desconstrução da autoidentidade religiosa. Muito obrigado. Só para lembrar, gente, que esse evento é uma parceria com o IPC Reaprendência. Para maiores informações, contate pelo telefone 41 3233 5736 ou ainda no e-mail contato@reaprendência.org ou no site www.reaprendência.org. Participem e são todos convidados. Boa tarde a todos. Nós consideramos que é muito importante existir um diálogo cada vez mais intenso entre a conscienciologia e outras áreas do conhecimento. Por isso, nós estamos criando aqui a oportunidade de um fórum de diálogo interparadigmático entre conscienciologia e várias outras áreas do conhecimento. Aqueles que se sentirem motivados a aumentar o seu conhecimento em outras áreas e contribuir com o seu olhar do paradigma consciencial para outras áreas, inscreva-se no evento Fórum de Responsabilidade Planetária. Vai ocorrer em outubro desse ano, aqui em Foz do Iguaçu. Nós ainda estamos recebendo trabalhos até o dia 7 de junho. A Magali vai falar um pouquinho mais aqui com vocês.
Bom, então o fórum ele vai ser aqui no Discernimento, a partir do dia 28, 29 e 30 de outubro, né, de 2011. Esse fórum vai ter participações de vários cientistas de todo o Brasil. Então vai vir o Mauro Lins, o doutor orgânico, o Ivan Batista, que é o coordenador geral das unidades de conservação do IBAMA, vai vir também o Juarez Freitas, que é um jurista da PUC, que é conhecido aqui do pessoal, o Marcos Barreto, que é historiador e professor da UFF, o Marcos Sorrentino, ele é biólogo, professor da ELASO, da USP, a Mônica Lepre, antropóloga do INCRA, do Rio de Janeiro, a Regina Dias, médica ortomolecular, também aqui da Conscienciologia, Solange Guimarães, que é geógrafa da Unesp, a Vera Vargas, que é geneticista, e o Arthur Andreolo, que é da UFMG. Então, fora esses que já confirmaram, nós vamos ter mais algumas pessoas que nós estamos aguardando a confirmação. Então, vai ser bem interessante. As inscrições já podem ser feitas no Discernimento, tá? Ou também, para as pessoas que são de fora, elas podem entrar no site, que é o www.responsabilidadeplanetaria.org.br, ou elas podem telefonar também aqui para o 45 2102 1400. 45 é o código de área, 2102 1400. Tá bom? Então, a gente convida e espera aí a participação de todos, tanto com os trabalhos de vocês, aquelas pessoas que se sentem relacionadas com o tema, né, de responsabilidade planetária, quanto pelas inscrições, as pessoas que querem estar aí participando do fórum. Tá bom? Obrigada. O VVD eleito para amanhã é Reinclusão Grupo Kármica, especialidade Grupo Karmologia, autora Socorro Fração. Obrigada e boa tarde a todos.